Hoje vou falar sobre autofagia. E como o jejum não só ajuda a perder peso, mas também ativa a autofagia. Vamos falar sobre o que é e como pode torná-lo mais saudável. E isso está prestes a acontecer. Se você achar este conteúdo útil, curta este vídeo e inscreva-se no canal para ver mais conteúdos úteis. O que é autofagia? O Prêmio Nobel de Medicina de 2016 foi concedido ao Dr. Yoshinori Ozumi por suas descobertas sobre a autofagia. A palavra em inglês deriva do grego auto, que significa alto, e phagein, que significa comer. A palavra significa literalmente comer a si mesmo. É o mecanismo do corpo para se livrar de todas as máquinas celulares danificadas e velhas. Isso inclui as organelas, as proteínas e as membranas celulares quando elas não são mais necessárias ou não estão funcionando bem. É um processo regulado e ordenado, não apenas para degradar essas partes, mas para reciclá-las. As proteínas são decompostas durante o processo de autofagia. E essas proteínas são levadas para o fígado, onde são queimadas, seja para obter energia, ou são decompostas em aminoácidos. Os aminoácidos são as partes celulares que compõem as proteínas. É como quando você pega um Lego e o divide em peças. Você pode então pegar essas peças e construir algo novo. E é isso que o corpo faz com essas proteínas. As proteínas que não são mais tão funcionais, ou que são muito antigas, são decompostas em aminoácidos. Os aminoácidos podem então ser remontados em novas proteínas, em vez de manter as antigas e inúteis. A autofagia é um mecanismo de sobrevivência em condições de estresse. Ela mantém a integridade celular regenerando esses precursores metabólicos e limpando todos os resíduos. Parece muito ruim decompor proteínas. Normalmente pensamos que construir é bom e decompor é ruim. Mas essa não é a maneira correta de pensar sobre isso. Pense no processo de renovação do seu banheiro. Digamos que você tenha uma banheira e uma pia muito antigas, dos anos 1970. E elas são verdes abacate. Bem, se você quiser reformá-la, a primeira coisa que precisa fazer é se livrar de todos os componentes antigos e a banheira, os azulejos e os armários. Você precisa jogar tudo fora. Então você pode colocar sua nova pia e sua nova banheira, porque você abriu espaço para elas. E isso é o mesmo que acontece no corpo. Não continuamos a crescer depois de nos tornarmos adultos. Mantemos o mesmo tamanho. Mas, para funcionar bem, precisamos nos livrar das proteínas antigas e substituí-las por novas. É isso que a autofagia realmente faz. É o processo de regeneração celular. E a autofagia é o primeiro passo crítico para decompor essas proteínas velhas. Como funciona a autofagia? Uma vez iniciada, as proteínas e os detritos celulares antigos que o corpo não quer mais são selecionados para remoção. Em seguida, essas partículas são envolvidas por um compartimento chamado autolisossoma. Isso impede que todos os processos destrutivos se espalhem pela célula. E fica contido dentro desse compartimento. Esse compartimento então se funde com algo chamado lisossoma, que está cheio de todas essas enzimas destrutivas chamadas hidrolases. Quando se fundem, todas as hidrolases descem e decompõem as proteínas em seus aminoácidos componentes. É como desmontar aquela estrutura de Lego. A partir daí, você pode reciclar esses aminoácidos em novos aminoácidos e proteínas. Este artigo de revisão do New England Journal of Medicine analisa todas as maneiras pelas quais a autofagia é importante para a saúde humana. Na verdade, é cada vez mais reconhecido que a autofagia desempenha um papel fundamental tanto no envelhecimento quanto nas doenças. Existem várias maneiras pelas quais a autofagia faz isso. Existem diferentes tipos de autofagia. Existe a lipofagia, que é a regulação do metabolismo lipídico que também suprime a inflamação. A agrifagia, que elimina esses aglomerados de proteínas velhas e deformadas que podem realmente obstruir o mecanismo da célula. Existe a xenofagia, que destrói as proteínas relacionadas a infecções, como a degradação de bactérias e vírus. E, finalmente, há a mitofagia, que é o processo de regeneração das mitocôndrias. As mitocôndrias são as centrais energéticas que geram energia para a célula.
E quando a autofagia é desregulada de alguma forma, ela desempenha um papel em todas essas diferentes doenças, como doenças metabólicas, como diabetes tipo 2 e obesidade. Doenças pulmonares, como a doença pulmonar obstrutiva crônica. Doenças neurodegenerativas e relacionadas ao envelhecimento, como Alzheimer e Huntington. Por exemplo, no caso da doença de Alzheimer, sabemos que há muitos agregados de proteínas no cérebro. E talvez, se conseguirmos eliminá-los, seja possível até mesmo prevenir o aparecimento da doença de Alzheimer. A autofagia também desempenha um papel importante nas doenças infecciosas, devido à sua função de decompor vírus e bactérias. A autofagia desempenha um papel importante nas doenças vasculares, como ataques cardíacos e derrames. Ela desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde do nosso corpo. Ela mantém os vasos sanguíneos saudáveis e flexíveis, removendo todos os agregados de proteínas e colesterol que obstruem nossas artérias e causam ataques cardíacos. A autofagia também afeta o câncer. O câncer também é uma doença de crescimento excessivo. Portanto, eliminar essas coisas antigas e substituí-las por coisas novas pode ser uma forma de prevenir certos tipos de câncer. Agora que sabemos a importância da autofagia, a questão é em como vamos ativá-la. Sabemos que a autofagia é altamente regulada. O excesso de autofagia não é bom. Mas a falta de autofagia também não é boa, porque você não vai ativar esse processo de rejuvenescimento. A chave é a privação de nutrientes. Nosso corpo possui certos mensageiros hormonais que são sensores de nutrientes. Estes são predominantemente a insulina e algo chamado mTOR. Esses mensageiros hormonais nos dizem: "Vei, a comida disponível." Portanto, se comermos, por exemplo, carboidratos, a insulina no sangue aumentará. Se precisamos de proteínas como aminoácidos, o mTOR aumenta. E isso dá o sinal ao resto do corpo de que agora há alimento disponível e devemos crescer. Por outro lado, quando não comemos, como quando estamos em jejum, tanto o mTOR quanto a insulina diminuem. E eles enviam sinais dizendo: "Vei, não há comida disponível." Vamos nos preparar, desacelerar o crescimento celular e entrar nesse modo de manutenção e regeneração. Para a autofagia, o mTOR é o regulador principal. Ele integra as informações sobre disponibilidade de nutrientes, hipóxia, ou seja, oxigênio, fatores de crescimento e insulina. E quando o mTOR está alto, ele dá um sinal ao corpo para seguir em frente e crescer. Quando está baixo, ele diz: "E desacelere o crescimento." E é aí que você ativa a autofagia. Portanto, a maneira mais eficiente de ativar a autofagia é restringir esses alimentos. Você pode adotar uma dieta muito baixa em proteínas, mas corre o risco de não ter proteína suficiente para construir o que precisa para os músculos e outras partes do corpo. Portanto, o jejum é realmente a melhor maneira de ativar a autofagia. Primeiro, você não está recebendo nenhum sinal de proteína ou qualquer outro nutriente, portanto, está reduzindo ao máximo o mTOR e estimulando a autofagia. Mas o jejum faz mais do que isso, porque à medida que você decompõe essas partes subcelulares, à medida que ativa a autofagia, o jejum também estimula o hormônio do crescimento. Portanto, quando você volta a comer, seu corpo está pronto para repor todas as proteínas de que precisa. Ele está pronto para se reconstruir. Então, esse processo de decompor o velho, se livrar-se do que é inútil, e substituí-lo pelo novo é, na verdade, chamado de rejuvenescimento. E é isso que o jejum faz. Curiosamente, o jejum sempre foi considerado um processo de rejuvenescimento. As pessoas jejuam há milhares de anos. No passado, chamavam-no de limpeza ou desintoxicação. E é exatamente isso que é a autofagia. O jejum permite que seu corpo limpe as proteínas velhas que não são necessárias. Só agora a ciência está a acompanhar essa descoberta. E agora entendemos como o jejum pode fazer parte de uma boa saúde. Ele elimina todas essas proteínas em excesso por meio do processo de autofagia. Obrigado a todos por assistirem. Espero que tenham aprendido algo. E se aprenderam, talvez possam partilhar com um amigo, pois ele também pode estar interessado.